Então agora retomamos a nossa segunda atividade, a nossa segunda aula de filosofia. Estamos trabalhando o capítulo 5, as formas de crenças, né? E aí vem essa indagação. O ser humano, de fato, ele tem essa necessidade, essa carência de uma base maior para garantir o suporte em razão de sua fragilidade? Por que a busca de Deus? Hoje, ele confia muito mais no seu poder de conquista? Quantos hoje confiam muito mais no seu poder de compra? Como a sociedade capitalista, ela apresenta isso, a realidade da felicidade com base no consumo. É feliz quem pode comprar, quem pode consumir. E aí vem a indagação. Esse ser humano que tem um poder maior financeiro, ele realmente tem necessidade da presença de um ser superior? Ele precisa de Deus? Ou são aquelas pessoas que mais sofrem, os mais pobres, são eles, por conta de sua realidade humana, de sua condição humana, que buscam preencher essa carência? Então fica aí essa indagação para a gente começar. Então, até que ponto o medo, a carência, de alguma forma busca o ser humano, a partir daí busca a referência de um ser maior? E aí nós trabalhamos as formas de crença, vendo o que é a crença, né? Então nós queremos apresentar algumas manifestações da questão religiosa nos tipos de crença, e ela consiste numa adesão a uma proposição que consideramos verdadeira. E o que se requer dessa disposição psicológica de aceitação, de confiança? E aí que trabalha o dado da crença, um dado de confiança, de acreditar em quem revelou. E os diversos graus de crença dependem dos níveis de comprovação racional e objetiva de que dispomos. Então, o senso comum pelo qual emitimos opiniões. Então, a vida moral apoia-se em crenças que submetemos a frequentes reavaliações a fim de mantê-las ou alterá-las. E aí vem a questão também que é fundamental, do respeito à manifestação de fé do outro. Então é importante que a gente aprenda a compreender essa realidade de respeito, que não somos donos da verdade, que não existe nenhuma forma que possa se apropriar, dizer que essa forma é de fato a única forma de manifestação de fé. Então é importante essa compreensão. Falamos, tem a questão do sagrado e do profano, de duas realidades. Platão, ele coloca a realidade do mundo sensível como uma realidade ilusória, e a outra dimensão aponta, o cristianismo trabalha muito a dimensão espiritual. Esse mundo superior, o mundo das ideias, estaria relacionado com o mundo espiritual. Então nós vamos ver aqui essa crença na divindade que sustenta a fé no Deus superior. A crença em um só Deus é fruto das religiões monoteístas. Nós temos aí o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, que defendem a crença em um só Deus. Então, não por acaso, essas religiões dispõem de um conjunto de doutrinas. A Bíblia Sagrada do cristianismo, temos o Alcorão, né? E outros livros sagrados que expressam a revelação dessa divindade nessas religiões. E aí temos também a questão do panteísmo. O que seria o panteísmo? Ele conclui a imanência de Deus, ou seja, Deus está em tudo. Deus e o mundo são um só, uma mesma realidade. E há também o risco de naturalizar a divindade. A natureza é divinizada e a divindade naturalizada. Vem o outro aspecto sobre o deísmo. No deísmo, Deus como um ser supremo e criador de todas as coisas, deixando em seguida o homem como se tivesse abandonado à sorte, deixando o homem aí como senhor de sua realidade. Trabalhamos outro ponto sobre a realidade mesma de Deus. E aí temos os argumentos que Agostinho
defende sobre as provas da existência de Deus. Hoje nós falamos do argumento ontológico. Está na atividade de vocês, a primeira atividade. Nessas 3 questões, nós tratamos, nessas provas da existência de Deus, do argumento ontológico. Esse argumento ontológico, já no século XI, Anselmo, arcebispo de Cantuária, na Inglaterra, elaborou o mais antigo argumento da prova de existência de Deus. E esse argumento posteriormente foi denominado ontológico. O que seria isso? Essa ideia que temos de Deus pode se deduzir a partir da sua existência. Se concebemos Deus como um ser perfeito, tão perfeito que nada se possa conceber mais excelente do que Ele, nós concluímos que deveria também ter a perfeição da existência. Então esse argumento chama-se ontológico, porque parte da definição própria de Deus. E aí vem o argumento cosmológico. Por quê? Tomás de Aquino trabalha essa realidade, relação entre causa e efeito. De acordo com esse argumento, nós percebemos que todo efeito resulta de uma causa. Como não podemos levar esse encadeamento ao infinito, é preciso concluir que deve haver um princípio, que deve haver uma causa que, por sua vez, seja encausada e que dê início à sequência causal das coisas. Ou seja, essa realidade é o próprio Deus. Outra variante é o movimento. E aí se retoma que nada se move por si mesmo, mas tudo que se move é movido por outro. Por isso precisamos admitir que há um motor imóvel. Pela versão também da contingência, cada ser depende de outro ser para existir. E aí nós vamos ver uma questão também que nos leva a refletir sobre essa ordem que é estabelecida no universo. Se esse mundo ordenado, toda essa realidade não é mero acaso, não é fruto do mero acaso. Então isso chama-se o argumento do desígnio. E hoje nós trabalhamos na nossa segunda aula mais diretamente sobre o problema do mal. O problema do mal, que seria essa dificuldade que o ser humano tem de conciliar a bondade e a onipotência divina com o mal, esse mal moral. Então, algumas religiões optam por aceitar 2 princípios: o princípio do bem e o outro do mal. São 2 realidades. Algumas religiões trazem em suas doutrinas também a crença de anjos caídos ou demônios que se insurgiram contra Deus e tem como finalidade corromper o ser humano, influir negativamente nas ações humanas. E a gente usa até no termo mais comum, de tentar o ser humano, de desviar o ser humano da conduta do bem. Então, o mal moral seria decorrente do livre-arbítrio? Essa é a questão que nós vamos trabalhar. Em que aspecto o livre-arbítrio? É bom que o homem possa decidir? É bom que ele tenha liberdade para construir sua realidade? A gente recorda lá no pensamento mítico, o homem construiu essa percepção de que ele era um ser sua realidade, sua vida, estava traçado por um destino, e eram os deuses. Então havia essa dependência dos deuses, e a filosofia, a partir de alguns acontecimentos históricos, vai ajudar o ser humano a vencer essa dependência e trabalhar a questão da consciência de sua realidade. É por isso que na moral hoje 2 realidades são fundamentais: a consciência e a liberdade. É isso que torna um ato moralmente válido. Eu preciso ter consciência e eu preciso ter a possibilidade de escolha. Então, consciência e liberdade. Então hoje nós trabalhamos essa teoria do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, de fato, seria um bem fundamental para o ser humano? É bom que ele possa escolher? Nós vamos trabalhar uma teoria chamada teoria tomista, de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele, nascido em família de nobres, fez os primeiros estudos no castelo de Monte Cassino, localizado ao sul de Roma, em 1239, e depois vai para Nápoles, onde estudou artes liberais, ingressou na ordem dos dominicanos
Em 1244, ele, além de padre, foi teólogo e filósofo. Ele representou o apogeu da escolástica. Então nós vamos trabalhar essa teoria aqui. Na teoria tomista, as criaturas tendem naturalmente para o Criador. Então há essa realidade que impulsiona, que direciona o ser humano para uma realidade maior. O caminho do ser humano está no caminho de Deus. Então ele diz, todos os seres foram criados, todos os seres buscam o bem supremo. Então nessa concepção, nós trabalhamos aqui a realidade do bem. Seria o quê? Que a essência do ser humano é boa. A própria Bíblia, lá no texto da criação, retrata essa concepção. Quando Deus, após cada obra, via que tinha sido bem feito. Então trabalhamos essa percepção do bem, o bem supremo. Então mesmo que como criatura terrestre o ser humano não possa compreender a essência divina, sua condição natural é caminhar em direção a Deus. Então é essa dimensão maior, o homem, então caminhar em direção a Deus. Então essa é a realidade maior, nessa concepção. Então o ser humano, ele é dotado de razão, por isso ele pode conhecer, ele pode julgar, ponderar e portanto fugir de algo ou ir ao encontro dessa realidade. Então se ele tem essa consciência, se ele pode julgar, se ele pode conhecer, ele deve ser responsável por suas ações. Então ele pode afastar-se ou aproximar-se das paixões, ele pode viver ou não essa busca do bem, essa busca de Deus. Então no pensamento tomista, o livre-arbítrio, essa realidade do livre-arbítrio, ela está dimensionada para um bem humano fundamental. Então tem o poder da livre escolha. Se eu tenho o poder da livre escolha, então o ser humano é diferente dos outros seres. Então isso o diferencia dos outros seres, porque ele pode escolher, ele tem consciência e liberdade. Ele diz assim, se tudo fosse determinado por Deus, os conselhos, as exortações, as recompensas, os castigos, as punições, proibições, elas seriam inúteis, porque tudo já estava decidido. O nosso papel era apenas cumprir, era apenas vivenciar aquilo que estava traçado. Então o mais importante aqui é que o ser humano não seria responsável por suas ações, porque estaria apenas cumprindo, estava apenas fazendo algo já determinado. Então diante da mesma situação, os indivíduos podem tomar decisões diferentes. No mundo humano, em vez de determinação, há a realidade da contingência. Assim, por meio de sua vontade, de suas ações, o ser humano pode afastar-se de Deus e tomar o caminho do vício, ou tomar o caminho das paixões, e também pode desenvolver o caminho da virtude. O caminho da virtude. Então, eu posso escolher. Eu tenho a capacidade, eu tenho a consciência, eu tenho essa possibilidade de tomar o caminho do vício e dominar as minhas paixões, de desenvolver a virtude. Isso seria, segundo na concepção da teoria tomista, buscar a verdade, a divindade, buscar o bem mais perfeito. Então isso seria buscar o bem mais perfeito. Então, nessa busca do bem mais perfeito, Tomás de Aquino retoma o problema do livre-arbítrio, acentuando ainda, mais que Agostinho, a liberdade de escolha como um bem humano fundamental. Então, desse ponto de vista, a existência de ações humanas, mas ou com consequências danosas, é justificada, pois se Deus não as impedisse, o ser humano não teria liberdade de escolha. Então aqui o que nós temos?
aceitar a existência do mal a fim de preservar um bem maior, que seria o livre-arbítrio, mesmo que alguns seres humanos façam escolhas danosas. Então, o problema do livre-arbítrio, embora tenha um tratamento bastante destacado na filosofia medieval, vai além da percepção religiosa, pois diz respeito à liberdade humana, que é um bem essencial, a consciência e a liberdade. Então, o ser humano é realmente livre para decidir? Então, fica essa indagação: você é realmente livre para escolher? Será que temos liberdade absoluta? Será que nós temos liberdade zero? Ou nós agimos a partir de determinados fatores? Será que o ser humano sofre a influência de fatores externos? A gente pode lembrar alguns, como o econômico, o social, o religioso, ou a partir de qualquer outra ordem. Então, nós vamos colocar aqui um ponto de reflexão para a nossa segunda atividade. E a primeira questão é essa. Então, vocês vão trabalhar 3 pontos para a compreensão desse tema em estudo, fechando aqui esse nosso capítulo sobre a questão das crenças. E o primeiro ponto é esse: em que aspecto o livre-arbítrio pode ser um bem fundamental? Então, vocês vão tentar justificar, vão descrever aspectos positivos em relação ao livre-arbítrio, essa capacidade que temos, essa possibilidade de fazer nossas escolhas. Isso constitui um bem supremo? Isso é positivo? Ou, na sua percepção, é negativo? É importante que nós tenhamos essa possibilidade. Então, eu vou colocar esse primeiro ponto e vamos para o segundo. Então, no segundo ponto, nós trabalhamos uma percepção mais direta. Para você, o ser humano é realmente livre? Na segunda questão, para você, e aí é importante, na concepção de vida que você está construindo, você já compreendeu que é realmente livre para agir, para decidir? Então, o ser humano é realmente livre? Se ele é realmente livre, para quê? Para decidir ou agir. E aí nós colocamos também essa questão dos fatores. Ou ele está determinado por fatores externos, então ele é realmente livre para escolher, ou determinado por fatores externos, ou determinado por fatores externos. Desses fatores externos, eu vou citar 3, mas vocês podem identificar outros fatores. Que fatores influenciam a nossa escolha? Que fatores, de alguma forma, pode dificultar essa escolha livre do ser humano? Dentre esses, eu vou colocar aqui o econômico, o social e o religioso, né? O econômico, social e religioso. E aí vocês podem também identificar no meu meio social, no meu espaço de convívio, quais são outros fatores que influem, que de alguma forma interferem na minha ação, na ação do ser humano. E aí a gente coloca um outro ponto, para fechar, é sobre a teoria tomista. Ela defende que o ser humano, como criatura terrestre, a condição natural dele é caminhar em direção a Deus. Então, aí a pergunta vai ser essa: vocês apresentarem, descrever atitudes que revelam os passos da pessoa humana nesse caminho de Deus. Que atitudes? Vamos ver agora esse momento agora
que estamos vivendo do coronavírus. Que atitudes o ser humano reflete ou está vivenciando? Quem sabe pode ser a partir da sensibilidade, solidariedade em relação a outros que estão em condição difíceis. Então vocês vão retratar essa realidade, né? Então, fatos, a terceira é essa. Eu vou cite fatos, ou então situações que vai revelar essa questão, que revelam os passos, que revelam os passos do ser humano, no caminho de Deus, Pronto. Então vocês, na terceira essa, cite passos que apontam, né, que essa ação humana, ela reflete que ele está vivenciando o caminho do amor, o caminho de Deus. Na segunda, o ser humano é realmente livre? Há fatores externos que influem na sua escolha, na sua decisão? E a primeira, vocês vão argumentar essa questão do livre-arbítrio como um bem fundamental. É bom que sejamos livres? É bom que o ser humano, né, tenha de fato essa realidade da responsabilidade de suas ações? Então nós fechamos aqui essa questão da teoria tomista sobre o livre-arbítrio.